Tech News em São Paulo, visitando o QG da Visa do Brasil e sendo recebido pelo Percival Jatobá, Prazer. esse cara incrível, vice-presidente de soluções e inovação da Visa do Brasil, para um bate-papo em muitos assuntos. Eu fiz uma lista com muitos temas para a nossa conversa. É isso aí. Porque, enfim, tem muito sobre comportamento, como as pessoas estão usando as tecnologias que envolvem todo o ecossistema financeiro, né, como os dispositivos mudaram nossa relação com o dinheiro, com o papel moeda, como as plataformas mudaram a forma como a gente consome e, por consequência, como a gente transaciona. Enfim, tem muita coisa para a gente falar, Percy. Queria primeiro agradecer você por nos receber, por abrir uma brecha na agenda para nos receber. E queria começar falando sobre essa transformação que a olhos vistos, ocorre nos meios de pagamento. A gente estava acostumado a frequentar lugares em que vinha aquela plaquinha assim, não aceitamos cartões, apenas dinheiro. Né? Agora é muito difícil você chegar a um lugar, até na barraquinha na praia, o quiosque na praia, o camarada tem lá a maquininha e consegue pagar com cartão. Estamos evoluindo para um universo. Esses dias eu deixei minha carteira na bolsa da Ana, não consegui, estava sem o cartão, mas eu tinha lá o pagamento por contato, fiz a compra normal com o cartão só por aproximação. Isso veio evoluindo muito. Claro. Qual é o estado das coisas hoje quando a gente fala sobre meios de pagamento, Percy? Legal. Bom, antes de mais nada, é um prazer te receber e é sempre um prazer redobrado bater um papo contigo, que é um cara que está sempre à frente aí do que tecnologicamente a gente vem discutindo no Brasil e tem pavimentado muito dessas discussões aí na imprensa. Sinta-se sempre muito à vontade aqui na Visa, Aros. Bom, eu acho que quando a gente fala de meios eletrônicos de pagamento, é importante a gente voltar um pouco para entender essa caminhada, né? E eu sempre traço esse paralelo, né? Sempre faço esse paralelo com as revoluções industriais, né? A gente hoje, segundo os estudiosos, né, está na quarta, né, revolução industrial. Isso. Mas essa quarta revolução industrial, ela vem caminhando, né? E quando a gente volta lá e estuda a primeira, quando a gente saiu lá do artesanato, passou pela segunda, né, a espacial, a naval, a terceira que saiu dos meios analógicos e entrou para os meios digitais, e agora a quarta, né, mais notadamente a internet das coisas, né, e eu tenho te ouvido bastante falar sobre isso, e mais o cloud computing, né, e esse paralelo em relação ao pagamento não é diferente. A nossa indústria também, e a indústria de pagamentos, né, que não é muito antiga, a gente tem 60 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, também veio através de várias revoluções, né? E essas revoluções, né, também se estabeleceram não necessariamente através das tecnologias, né? A tecnologia ela é importante, mas mais importante do que a tecnologia per se são as necessidades dos nossos consumidores. E é isso que a Visa vem ao longo desses 60 anos, é uma empresa de 60 anos, vem observando. Então, quando a gente olha o que o consumidor hoje quer, ele quer, acima de tudo, segurança, ele quer conveniência, né? Ele quer peace of mind, ele quer poder utilizar, né, diversas formas de pagamento de diversas maneiras, né? Ou seja, essa multicanalidade é necessária. Só que isso não se estabeleceu da noite para o dia, né? Ele vem se estabelecendo, de novo, em ondas, né? Demandas em revoluções. Que foram se somando, exatamente, né? Ao longo de décadas, né? Então, quando nós olhamos os dados que a nossa associação, a ABEX, apresenta sobre penetração de meios eletrônicos de pagamento no consumo das pessoas físicas, apenas 32% hoje acontece no Brasil. Existe, né, uma previsão da gente chegar aproximadamente a 40% no final de 2019, no começo de 2020. Mas ainda tem muita coisa por acontecer. Portanto, a gente tem que continuar trabalhando em algumas situações. A gente tem um cenário em que boa parte das pessoas, por um sem número de razões, e algumas delas, e uma delas talvez, aquele medo de contrair dívidas, né? Não adotem cartão de crédito, por exemplo. E esse
foi um dificultador há algum tempo para que essas pessoas migrassem para o mundo digital. Até que as plataformas começaram a perceber que assumindo um risco também com boleto, outras formas de pagamento. Ainda é um ponto de conversão importante quando o indivíduo passa a adotar o cartão de crédito? Ele já deixou de ser uma barreira importante? Não. Ou ainda é um dificultador para essa guinada? Excelente ponto. A gente ainda continua sendo. E é por isso que a gente aqui na Visa vem investindo muito na solução de débito, no cartão de débito. O cartão de débito, ele traz, usando aí a tua expressão, um sem número de vantagens, né? E uma das principais vantagens, e o que a gente vem trabalhando muito com os nossos clientes, né? E acho que aqui vale um ponto, se você me permite, né? Claro. Quem é o cliente da Visa? A Visa, eminentemente, é uma empresa B2B, né? Nós trabalhamos para os nossos clientes, que são, né, as instituições de pagamento e as instituições financeiras que emitem as nossas soluções, os nossos produtos, né? Então, muitas vezes, o cliente, né, o consumidor final que recebe um cartão de débito, ele não sabe que aquela solução, aquele produto pode ser utilizado para consumo. Ele entende aquele cartão simplesmente para sacar num caixa eletrônico, por caixa exemplo. eletrônico, né? Entretanto, aquele produto ele pode ser utilizado em diversos estabelecimentos, né? E aquele cartão pode ser, na verdade, utilizado sem qualquer tipo de problema de contrair juros ou contrair uma dívida ou qualquer outro tipo de medo nessa mesma linha. Então, a gente tem uma aposta, né, muito grande em relação ao cartão de débito, né? Não só no mundo físico, né, mas principalmente no mundo online, no mundo digital, que é também uma outra grande aposta que a gente tem aqui na Visa. Então, eu acho que, olhando a suite de soluções que a gente tem, o cartão de débito é uma grande aposta, o cartão de crédito continua sendo soberano, a solução pré-paga, né, ou as soluções que vão para um grupo interessantíssimo de pessoas não bancarizadas, né, e ela pode ser não bancarizada, não porque ela não comprove a sua condição, mas por uma opção, ela simplesmente não quer participar, né, também é uma outra interessante alternativa. Enfim, acho que a gente, de novo, está na era do consumidor. Nunca o consumidor antes teve tanto empoderamento e opções. Foi tão protagonista, né? Exato. Nunca ele foi tão protagonista. Porque todo mundo olha para o indivíduo. Você falou sobre a trajetória, não é, dos meios de pagamento associada às evoluções tecnológicas, tendo como perspectiva primária a visão do consumidor ali. Dúvida. Mas só que nunca de maneira evidente. Sempre como, entre aspas, uma imposição. Né? Hoje não, as pessoas adotam ou ignoram tecnologias e modelos o tempo todo, porque entendem que aquilo traz ou não benefício para a vida delas. Né? Com esse sistema de pagamento, e eu dei o exemplo do contato, ele paga por contato, a mesma coisa, há um medo, e acho que a segurança, você usou a tua expressão, o que as pessoas querem em segurança, ele se mantém ainda muito forte, sobretudo quando a gente fica assistindo a essas denúncias de ataques e vazamentos de dados, e as pessoas começam, felizmente, e eu vibro com isso, felizmente, a ter um entendimento de que é importante olhar também essas questões de segurança para o seu dia a dia. É um ponto importante a ser observado, mais do que essa vontade, ou eu quero, eu posso, mas como garantir que isso seja feito como experiência saudável para esse consumidor e que traga segurança. É um grande aspecto esse ainda para vocês? Sem dúvida. Tem algumas verdades que eu gosto de fazer as brincadeiras que eu vou fazer aqui, mas são brincadeiras sérias, né? Primeiro, acho que a gente deve falar menos em produtos e mais em soluções. Sim. Né? A gente deve falar menos em tecnologias e mais em sistemas, né? Porque, bom, enfim, o primeiro, por que soluções e não produtos? Né? Porque a solução, ela endereça
uma deficiência, ela endereça, né, um porquê. Né? Por que a gente fala em sistemas e não fala em tecnologias? Porque os sistemas são conjuntos, né, também de deficiências, é o todo. E acho que a gente deveria falar mais em design do que padrão, né? Porque o design é justamente essa normativa que diz respeito ao indivíduo, né? E o padrão, ele fala muito de rigidez. Ele fala muito mais em norma, né? Então, acho que quando a gente começa a conjugar essas diferenças e olhando sempre o consumidor no meio, eu acho que a gente muda completamente a forma como a gente lança as nossas soluções ao mercado. E como é que vocês chegaram a um discurso que não é discurso, é prática, porque vocês investem pesado nisso, para mostrar para as pessoas que a segurança está no centro de tudo isso. Perfeito. Porque o conforto ele é facilmente percebido. Né? Um novo dispositivo que se entrega para ele, um cartão com uma qualidade melhor do que o anterior, e por aí vai. Só que a segurança ela é, até determinado ponto, uma grande abstração. Né? O camarada não vai lá no data center da Visa para checar se está tudo bem. É fato. Né? A segurança é uma grande abstração. Como é que se faz para colocar para o consumidor, não talvez para o consumidor final, porque a conversa primeira de vocês é com a indústria, mas como é que faz para mostrar para esse camarada que aquilo que está colocado ali é seguro? Acho que é uma excelente pergunta. Bom, eu acho que, se você me permite também, voltando aqui 2 passos, eu acho que, primeiro, há 6 anos atrás, a Visa tomou uma decisão que eu acho que foi icônica. Nós temos hoje um dos mais sofisticados e mais, talvez, modernos sistemas de processamento, né, de dados, né, e de transações do mundo, que a gente chama VisaNet. Né? Entretanto, como, de novo, as revoluções, né, são absolutamente dinâmicas hoje dentro da nossa indústria, a gente teve que também entender que hoje, quando você desenvolve alguma solução, você já não a desenvolve tão somente num mainframe ou no hardware. Você também hoje vive a economia das APIs, né? Que obviamente, né, você também já discorreu, já te ouvi falando bastante sobre isso no teu programa. Então, a gente tomou uma decisão em abrir o nosso sistema, né, em APIs. E hoje a gente tem, né, um portal, o Visa Developer Platform. Eu convido aí quem está nos ouvindo e quem está nos vendo a entrar, os teus desenvolvedores, né, quem te ouve aí, a comunidade de desenvolvedores, para entrar. Né? Isso foi fundamental para começar a comunicar ou passar a se comunicar com um grupo de pessoas que antes sequer entendia que a Visa poderia atuar nesse tipo de segmento. Né? Pois bem, uma vez que a gente começou a trabalhar com esse tipo de segmento, né, você passa a entregar um tipo de valor, mas você começa também a receber uma série de informações desse segmento, desse tipo de pessoas, né? Então você cria um ecossistema. Exatamente. E ao criar esse ecossistema, você começa a robustecer o seu sistema. Então é uma troca, né? É meio chavão isso que eu vou falar, mas é realmente uma via de 2 mãos. E o nosso sistema, que já era um sistema robusto, começa a se transformar cada vez mais em um sistema colaborativo, que é o nome do jogo, Aros. Não se vence mais uma batalha, né, única e exclusivamente com aquilo que você julga que é certo, e sim colaborando com atores, com outros players, né? Até mesmo com a concorrência em determinados. E quando você fala de segurança, e ainda quando você vai mais para uma outra área, que não necessariamente é mais tão a minha, mas que eu também participo das discussões, que é prevenção à fraude, etc. e tal, você tem que colaborar com a concorrência, porque senão você não vai chegar a lugar nenhum. Mas enfim, indo diretamente na sua pergunta, né, e respondendo, a gente abriu o nosso sistema, a gente desenvolveu centros de inovação. São Paulo
Paulo foi escolhida, né, a ser uma das capitais, né, ou de geografias no mundo, a ter um centro de inovação, né? Eu já até te apresentei, né, esse centro. Na verdade, nós temos mais de 20 lugares no mundo onde a gente tem esse centro de inovação. Por quê? Porque a gente precisa pensar de maneira colaborativa. Eles se transformam em hubs para vocês conseguirem fazer conexão com todos esses agentes dentro desse ecossistema. Exato. E aonde a gente pensa, não só como agentes da indústria de pagamentos, mas convidando outros, né, agentes de outras indústrias. Então, nesses locais, a gente já teve discussões com a mídia, a gente já teve discussões com agentes da indústria automotiva, a gente já teve discussões até mesmo com o governo, enfim, com diversas outras indústrias ou segmentos, porque somente dessa forma a gente vai conseguir se tornar relevante, não apenas para a indústria de pagamentos, mas para a sociedade. Acho que esse é o grande desafio. A gente sair da nossa, e terminando aqui o meu raciocínio, não só apenas para a indústria de pagamentos, mas como a Visa se torna e se tornará cada vez mais relevante para a sociedade. E queria tratar de um tema que eu sei que para a Visa é muito caro, porque vocês se dedicam não só financeiramente, mas com o esforço de colaboradores. Todo o time se envolve nesse processo, que é inovação e que é um ecossistema de empreendedorismo, né? Se a gente puder traduzir dessa forma. É olhar o que tem no mercado acontecendo, quais são os talentos que estão no mercado e de que forma a Visa pode somar ou esses caras podem, de alguma maneira, oferecer para a Visa. Pode ser também uma via de mão dupla. E na maior parte dos casos, você me dizia, o que é o ecossistema de aceleração de startups que a Visa desenvolveu já há algum tempo e por que ele é tão importante para a Visa quando a gente olha o mundo em 2019 a partir dessa premissa que você escreveu aqui da colaboração? Legal. Bom, a questão de 3 anos atrás, a gente desenvolveu o que a gente chama de Programa de Aceleração Visa e confesso que sem entender muito por onde começar. Nós naquela época nos associamos, né, criamos aí uma parceria com 2 empresas, né, e começamos porque víamos nesse programa a necessidade que não mudou, na verdade, dividida em 3 grandes momentos. O primeiro, né, de fazer com que essa nova face do empreendedorismo se conectasse rapidamente com o universo dos nossos clientes, eu vou chamar de clientes tradicionais, né? Por quê? Porque há 3 anos atrás, você vai lembrar disso, existia aquela discussão um pouco ingrata, o ecossistema de startups é amigo ou inimigo das grandes empresas, enfim, uma discussão um pouco... Isso, aliás, foi tema de um Tech News uma vez. Boa. Então, um tema um pouco meio sem graça, tal, para nós, de novo, é absolutamente complementar, né? Segundo ponto, nós também queríamos e continuamos querendo aproximar esse novo ecossistema, ou esse ecossistema de startups e fintechs, né, da Visa, porque naquela época as startups e as fintechs não tinham a menor ideia, né, do porquê a Visa existia e para que a Visa poderia e como a Visa poderia ajudá-los, né? E o terceiro, e talvez para mim o mais importante bom, se eu como uma chamada grande corporação poderia ajudar uma fintech ou uma startup, bom, eu também posso imaginar que uma startup, uma fintech, pode também ajudar uma grande corporação. De que maneira? Olha, com o seu mindset ágil, com a sua garra, com a sua forma empreendedora, enfim, existe sim, né, uma capacidade, né, de mudança de mindset absolutamente poderosa que essas empresas injetam em corporações como a Visa. Claro. E eu tenho um sem número de exemplos para dar. Bom, enfim, então esses foram talvez os 3 principais motivos que nos motivaram a entrar.
E eu te digo que a gente só tem aspectos positivos. Então, já passaram por nós, né? Mais de 50 empresas aceleradas. Essas empresas, um grande número delas já vem fazendo negócios com os nossos clientes, né? Mais tradicionais, né? Ou com a própria Visa, né? A gente tem exemplos de investimento. Eu cito aqui, né, empresas que já fazem parte desse quadro, não que necessariamente tenham participado do programa de aceleração, mas que também já participam aqui dessa mentalidade de inovação aberta. E aí a gente cita a Conductor, né, que é uma empresa onde nós participamos aqui de uma parceria e investimos. A gente também tem a Yellow Pepper, que é uma empresa que tem a sua sede na América Latina, né? Tem a sede dela em Miami, mas atua na América Latina e já tem sede também aqui no Brasil. Enfim, a grande sacada, Aros, é que, de novo, de maneira colaborativa, a gente busca nessas empresas, né, oportunidades de extrair delas o melhor que elas têm para oferecer, né, para fazer com que elas possam ajudar aonde elas têm o seu melhor expertise. Então a gente tem empresas especializadas em inteligência artificial, a gente tem empresas especializadas em cloud computing, a gente tem empresas especializadas em comércio eletrônico, enfim, porque muitas vezes, né, e a gente tem se deparado isso cada vez mais, o que tem estrangulado, né, ou que tem, muitas vezes, esse termo é um pouco forte, né, o que tem feito com que os projetos não sejam entregues no prazo, né, e nas condições acordadas, é a fila de TI. Né? A fila de TI tem sido, né? Por quê? Porque as grandes corporações, elas têm diversos projetos, elas têm diversas prioridades, essas prioridades não são necessariamente... E a TI acabou ganhando um protagonismo dentro das corporações, não sem uma razão justificada para isso. Exatamente. Que faz com que, inclusive, o próprio modelo da TI, como nós conhecíamos, esteja sendo repensado hoje por uma estrutura que permeia a empresa 360, né? Absolutamente. Não, a parte não poderia ter sido melhor para até arejar aqui a minha linha de pensamento. Então, na hora que eu entrego uma forma para as grandes corporações, né, mais ágil, né, um staff on demand, alguma forma dela acelerar a entrega dela... Com uma solução pontual ali. É tudo que ela sempre esperava. Agora, já ouvi gente questionando algumas startups que se propõem a cumprir um papel mais amplo do que esse nicho, né? A gente está falando aqui de alguns exemplos muito pontuais que, quando somados, compõem um todo. Algumas que já nascem com uma pretensão, por exemplo, era uma fintech que, de repente, um belo dia disse assim, não, quero ser um banco, e se transforma numa coisa gigantesca e tal. Há um receio de que isso, de alguma maneira, fosse, entre muitas aspas, quebrar todo o ecossistema, porque esse camarada está tentando ou dar um passo maior do que a perna, ou tentando jogar com o regulamento debaixo do braço, com regras um pouco tortas. Tem, enfim, leitura para todos os lados. E outros que defendem que não, que essas empresas têm que correr soltas e que o mundo tem que correr atrás delas para que as peças se encaixem. Qual que é a tua perspectiva sobre isso? E aí, para ouvir a tua resposta, eu quero só lembrar e saber também a sua opinião sobre desse estudo que foi feito por várias entidades, CVM, Ministério da Economia, SUSEP, Banco Central, para a criação de um sandbox, né? Na falta de uma explicação melhor, um parquinho para que essas startups consigam provar que aquilo que elas estão fazendo é legal para as regras do jogo e não vai ferir o sistema financeiro. Ponto. Basicamente essa é a tradução. Eu já expliquei sobre isso também, está lá no blog. Qual que é a tua opinião sobre esse modelo adotado pelo Brasil, que deverá ser escalado agora nos próximos meses, e sobre esse modelo dessas empresas que saem correndo aí, bicho solto, e que podem, vez ou outra, causar problemas para consumidores, para a própria concorrência? Como é que você vê esse universo? Bom, acho que assim, a primeira grande questão aqui
a Visa é absolutamente pró-competição. Todo tipo de competição, ela é saudável, ela almeja e ela beneficia o consumidor, né? Portanto, todo tipo de competição é bem-vinda, né? É também fato de que a competição, ela precisa ter um conjunto de regras, Claro. né? Porque senão a competição, ela entra num campo... Aí começa a rolar dedo no olho, aí não dá. Cotovelada, Cotovelada, né? aí não pode. Aí é jogo de várzea, né? Então, enfim, aí a competição, debaixo de um conjunto de regras, é o que a gente costumeiramente chama ecossistema, né? Então, a competição debaixo de um ecossistema, né, que seja amigável e que seja, obviamente, arbitrado, ele nunca será nocivo, né, e sempre benéfico. Isso é uma premissa que a gente não abre mão e que a gente, pelo contrário, fomenta. O próprio programa de aceleração, que eu acabei de descrever, parte desse princípio. Claro. Portanto, se isso for seguido, não vejo com não vejo com maus olhos. E a gente fomenta isso. Acabei de dizer que em determinados momentos, acho que a gente já fez para questões aonde era necessário, incursões aonde a gente teve que conversar com reguladores e tal, para acertar tudo isso. Não há por onde. A gente tem que buscar sempre uma solução que seja benéfica para o consumidor. O que fugir disso, o próprio consumidor vai repelir. Aquele modelo, e voltando naquele tema, aquele modelo push, acabou. Esse formato de você empurrar qualquer tipo de solução, ele não vai vingar, né? E o consumidor sabe, e as mídias sociais amplificam a capacidade dele de ir e de descolar tudo isso, então não acho que seja sustentável. Agora, como política para que se crie um ecossistema empreendedor, e vale lembrar que a gente não está falando sobre empreendedorismo em todos os segmentos. O nosso papo aqui está focado em um universo que pode parecer restrito, mas não é. Ele é gigantesco também. Mas é saudável que a gente tenha, por exemplo, CVM e SUSEP sentados numa mesa para discutir um ecossistema como esse. Quando a gente olha para o mundo, talvez isso não seja criado por um documento com 40 e tantas páginas com uma maneira tão burocrática quanto, porque todo o resto faz com que o empreendedorismo já esteja no DNA daquela sociedade. O Brasil precisa desses empurrões, né? Totalmente. Eu vou te dar um exemplo. A gente aqui, a questão de um ano atrás, discutiu muito. Na verdade, a discussão começou um pouco antes, mas efetivamente a gente começou a trabalhar nesse período e esse projeto é um projeto que nós nos orgulhamos muito, chamado Cidades do Futuro, né? E indo nessa questão do empurrão. E nós começamos esse projeto em 3 cidades, né? E o que basicamente é o projeto Cidades do Futuro? É um projeto de cidadania. É como eu empodero cidades do interior do Brasil. Então vamos esquecer as São Paulo, as Rio de Janeiro, as Porto Alegre, né? Enfim. E como eu vou para os rincões do Brasil, como eu vou para o Brasil de verdade, né? E eu faço com que, através dos meios eletrônicos de pagamento, eu levo, né? Eu consiga levar para essas cidades, né, mais desenvolvimento, né, mais capacidade, né, de fazer com que essas cidades tenham menos dinheiro circulando e mais, né, dinheiro eletrônico, né, porque aí você resolve, você resolve a questão em determinadas cidades do novo cangaço, né, que é um fenômeno que aqui eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, mas que e está presente em muitas cidades, né, principalmente do norte e nordeste do Brasil. Enfim, então esse projeto é um projeto que começou, né, com 3 cidades e hoje nós estamos em mais de 200 cidades no Brasil, com uma expectativa de atingir mais de 1000 cidades. Enfim, então, quer dizer, tudo isso, né, está acontecendo, né, para quê? Para que a gente consiga sair de novo de uma
tentativa de mostrar que o cartão de crédito, ou o cartão de débito, ou o cartão pré-pago serve apenas e tão somente para você comprar coisas cotidianas. Não, não. Ele é realmente um instrumento de desenvolvimento para os governos, de desenvolvimento para os comércios locais. Ele empodera, ele afugenta a informalidade, né? E todo esse processo vem acontecendo assim, muito mais rapidamente do que qualquer um de nós acontece. Cidades Futuro é um projeto que nos enche aqui de orgulho, né? E é uma demonstração dessa movimentação que você falou, desse empurrão do empreendedorismo. Nada mais é do que um projeto de empreendedorismo que a gente tem feito, claro, quando eu falo a gente, em parceria com os nossos clientes, nada que é solo, ninguém está roubando o protagonismo de ninguém, em parceria com os nossos clientes. Mas que depende de uma mobilização, porque não é algo que está no nosso DNA. Infelizmente, em alguns países o empreender faz parte da cultura, né? Exato, exato. Mas alguém tem que dar o primeiro passo. Alguém tem que pegar, né? E a Visa resolveu dar esse primeiro passo e chamar os nossos clientes e falar, olha, aqui a gente tem uma oportunidade de crescer a nossa participação em determinadas geografias que a gente simplesmente não existia e a gente cresceu consideravelmente nessas geografias. Para a gente fechar, como eu sei que você gosta dos papos filosóficos tanto quanto eu fiz há um tempo atrás uma provocação com o meu parceiro André Miceli, no Sociedade Digital, falando sobre o fim do celular. E eu fiz uma aposta entusiasmada sobre o quanto isso aqui, que hoje é o centro de... Aliás, olha quantas notificações, é o centro de controle das nossas vidas, vai perder cada vez mais o protagonismo, porque tudo está se transformando muito rápido. E aí eu falei, bom, eu tenho que levar essa provocação para o Percival dentro do campo dele. Quando é que a gente vai deixar de viver com aquilo que a gente entende como dinheiro fisicamente, seja o plástico, seja o papel moeda, para entender que essas transações vão permear todos os meios, de repente a roupa, enfim, é uma viagem meio futurista, mas eu sei que isso já é pensado. Como é que você pessoalmente vê isso, Percy? Pois essa é uma excelente pergunta, né? Na verdade é a pergunta que todo mundo fala e tem diversos, né, como eu costumo falar, tem diversos soluços, né, em relação a essa pergunta. Olha, Aros, definitivamente eu não tenho essa resposta, mas assim, eu vou tentar te enrolar um pouquinho, né? Eu vou tentar te enrolar um pouquinho. Eu acho que competir com o dinheiro é bastante ambicioso, é o que a gente faz todo dia, né? A gente vai dormir e acorda pensando nessa competição. Nosso maior competidor é realmente o dinheiro, né? Sobre todas as suas, sei lá, características, né? Entretanto, né, você tem o dinheiro estabelecido desde o início da humanidade, né, desde o escambo, né, talvez até antes. Né. O que a gente tem tentado aqui na Visa e tem tido sucesso é oferecer, né, não a troca pura e simples do dinheiro, porque essa é bem ambiciosa, né? Porque o dinheiro é onipresente, o dinheiro é onipotente, o dinheiro é onisciente, são quase atributos divinos, né? Quase. Mas o que a gente tem aqui buscado são 3 grandes fundamentos, né? Primeiro, e o mais importante de todos, a gente conversou um pouquinho, é a segurança, né? O segundo é a questão da experiência, porque eu posso tentar trocar o dinheiro, mas se o camarada for tentar utilizar alguma solução e ela for minimamente complexa ou complicada, esquece, acabou. Ele volta para o dinheiro no outro dia. E a terceira é que ela tenha esses fatores, né, externos, né, de multicanalidade, né, e de interoperabilidade. Porque também se ele não encontrar, né, essas premissas, ele volta para o dinheiro. Então, mais do que tentar procurar
né, uma resposta, né, em si, né, como eu compito com o dinheiro, como eu vou bater no dinheiro, eu tento responder às demandas do consumidor, seja ele um consumidor pessoa física ou um consumidor pessoa jurídica. Vou te dar um exemplo aqui para a gente terminar aqui. Que pena, né? O papo está muito gostoso, mas eu sei que a gente tem que cuidar da vida também. A gente recentemente lançou uma solução chamada B2B Connect. Acho que eu e você conhecemos um protocolo de transferência bancária chamada SWIFT. Então, quando você quer mandar dinheiro para fora, então eu sou uma empresa, né, que comprei algum tipo de mercadoria fora do país, né? Então eu tenho que remeter o dinheiro do Brasil para essa outra geografia, né? E comumente eu uso esse protocolo chamado SWIFT. Isso foi desenvolvido provavelmente na década de 70 ou alguma coisa que o valha. Eu não tenho muito bem certo, talvez esteja errando aqui na década, mas é bem antigo. Esse processo, segundo consta, pode levar dias, meses, ou dias, semanas, talvez possa chegar até meses. Por quê? Porque ele envolve bancos correspondentes, ele envolve uma série de papeladas, etc. e tal. Bom, a Visa desenvolveu essa nova solução que, através do blockchain, você consegue fazer, né, aquele conceito do contrato inteligente no smart contract e a gente consegue reduzir drasticamente esse processo. De novo, né? A gente talvez aí não esteja fazendo uma comparação pura e simples do dinheiro, mas eu estou sim comparando processos e eu estou eliminando etapas. Não sei se eu estou me fazendo claro. Ou seja, de uma certa maneira, eu estou aqui eliminando ineficiências. Então, eu estou indo aonde existe uma dor e eu estou eliminando aquela dor por um processo mais ágil, né? De uma certa forma, eu estou algum dia chegando lá no dinheiro que o cara está comprando lá, uma pipoca, etc. e tal. Eu prefiro usar esses exemplos do que ir no dinheiro puro e simples. Porque ir no dinheiro puro e simples, talvez eu não tenha hoje uma necessidade de eliminar, porque eu não tenho uma dor existente. E talvez essa necessidade acabe por nunca chegar tamanha complexidade. O que a gente vai ter talvez é a diminuição dessa coisa, o papel moeda e tudo ele que já é uma abstração, mas é uma abstração que a gente consegue pegar para algo que vai estar dentro de sistemas inteligentes, como por exemplo blockchain e etc. É um caminho possível. Pode ser. Acho que o mais fácil é a gente, ou não sei se o mais fácil, mas talvez o mais inteligente seja analisar uma oportunidade, entender qual é a dor dentro daquela oportunidade e desenvolver uma solução em cima dessa oportunidade, Aras. Bom, eu quero muito, muito mesmo agradecer você pelo bate-papo. É sempre muito legal. Imagina. Percival Jatobá, vice-presidente de Soluções e Inovação da Visa aqui no Brasil. Nessa conversa muito bacana, falamos sobre vários assuntos aqui no Tech News. E, bom, já temos que marcar a data da próxima. Imagina. Obrigado, é sempre um prazer. Um abração. Valeu. E a gente continua ligado no mundo da tecnologia aqui no Tech News, no YouTube da PAN, na rádio e lá no blog em jp.com.br/technews. Até a próxima.